Eu não acordei pensando em hospital. Acordei atrasada, com a cabeça pesada e aquela sensação estranha de que algo não estava certo, mas não grave o suficiente para parar o dia. Levantei, tomei café em pé e ignorei a dor leve no peito. Não era dor de verdade. Era mais um aperto passageiro. Pelo menos foi assim que eu me convenci. Quem percebeu foi ele. Você dormiu mal de novo? Perguntou, me observando demais. Só cansaço. Ele não respondeu. Continuou parado, como se estivesse esperando algo que eu não queria oferecer. No carro, fiquei em silêncio. A cidade passava rápido demais pela janela. Meu corpo, lento demais por dentro. Vamos passar no hospital, ele disse, como quem sugere um desvio pequeno. Agora? Agora. Eu ri, nervosa. Disse que estava exagerando, que tinha reunião, que aquilo era perda de tempo. Ele não levantou a voz. Não discutiu. Eu prefiro estar errado do que me arrepender. A frase ficou ecoando enquanto eu tentava ignorar o enjoo que começava a subir. O hospital estava cheio. Gente reclamando de espera, crianças chorando, TVs ligadas em volume baixo. Eu pensei em ir embora pelo menos 3 vezes. Só mais um pouco, ele disse. Já estamos aqui. Quando chamaram meu nome, entrei sozinha na sala. Sentei na maca com a sensação absurda de estar ocupando o lugar de alguém que precisava mais. O médico fez perguntas simples. Rotina. Pressão. Histórico. Você sente isso há quanto tempo? Não é nada constante. O assente. Eu dei de ombros. Ele pediu um exame rápido. Nada invasivo. É só para garantir. Quando ele saiu da sala com o papel na mão, vi algo no rosto dele que não estava lá antes. Não era preocupação. Era foco. E naquele instante, mesmo sem entender por quê, meu corpo inteiro entrou em alerta. O exame demorou mais do que eu esperava. Fiquei sozinha na sala, sentada na maca, balançando o pé sem perceber. A dor no peito tinha diminuído, o que só reforçava minha certeza de que tudo aquilo era exagero. Quando o médico voltou, não entrou falando. Parou na porta. Olhou para o monitor. Depois para mim. Você disse que isso começou há alguns dias. Assenti. E nunca teve algo parecido antes. Neguei de novo. Ele respirou fundo e puxou uma cadeira. Foi ali que percebi. Ninguém puxa uma cadeira para dar boa notícia. Eu quero repetir esse exame, ele disse. Por quê? Porque alguns sinais aqui não combinam com alguém apenas cansada. Senti um calor estranho subir pelo corpo. Um misto de irritação e medo. Isso é sério. Ele não respondeu de imediato. Ainda não sabemos, disse por fim. Mas precisamos agir como se fosse. Ele saiu da sala com o pedido na mão. Minutos depois, chamaram meu nome de novo. Outro exame. Mais fios. Mais perguntas. Quando terminei, vi ele do lado de fora, falando baixo com uma enfermeira. Ele apontava para a tela. Ela assentia sem sorrir. Eu tentei me levantar e quase perdi o equilíbrio. Foi a primeira vez que o medo me alcançou. Ele entrou rápido e segurou meu braço. Senta. Não foi um pedido. Você vai ficar em observação. Mas eu tenho coisas para fazer, respondi, automática. Ele me encarou. Sério. Agora, a única coisa que você precisa fazer é ficar aqui. Quando ele saiu, peguei o celular com as mãos trêmulas. Vi várias mensagens não respondidas, mas só escrevi para uma pessoa. Eles querem me segurar aqui. A resposta veio quase instantânea. Eu sabia. Não sai daí. Pouco depois, ele apareceu na porta. Não perguntou como eu estava. Só segurou minha mão com força. Desculpa, eu disse, sem saber exatamente pelo quê. Depois a gente conversa, ele respondeu. Agora, escuta eles. Foi quando ouvi, do corredor, uma frase que não era para mim. Se tivesse chegado mais tarde. Não ouvi o resto. Mas não precisava. Porque, naquele momento, eu entendi que a insistência dele não tinha sido exagero. Tinha sido instinto. A observação virou internação sem que eu percebesse exatamente quando. Um bracelete no pulso. Um quarto pequeno. Monitores ligados ao meu corpo. Tudo rápido demais para discussão. O médico voltou acompanhado de outra pessoa. Falavam baixo,
mas pararam quando me viram acordada. O que está acontecendo? Perguntei. Ele não tentou suavizar. Você teve um episódio que indica algo mais sério do que aparentava. Ele apontou para os gráficos. Esses picos aqui não são normais. Eu tentei rir, mas a voz não saiu. O que teria acontecido se eu tivesse ido embora? Ele me encarou por alguns segundos. Tempo demais. Você poderia ter desmaiado em casa. Pausa. Ou pior. O silêncio caiu pesado. Quanto tempo? Perguntei. Horas. Talvez menos. Meu corpo ficou frio. Naquele instante, tudo que eu tinha minimizado voltou de uma vez. A dor ignorada, o cansaço, o enjoo. Não era fraqueza. Era aviso. Ele explicou que uma intervenção precoce fez toda a diferença. Que agora havia controle. Que o risco imediato estava sendo contido. Mas uma frase ficou presa em mim. Se tivesse esperado mais um pouco. Ele não terminou. À noite, sozinha no quarto, ouvi o som regular do monitor. Cada bip parecia um lembrete cruel do tempo que quase acabou. Ele ficou sentado ao meu lado, sem falar. Só ali. Se eu tivesse insistido menos, eu comecei. Para! Ele interrompeu. Você veio. Eu fechei os olhos. Pensei em quantas vezes confundi autonomia com teimosia. Em quantas vezes ignorei quem me conhecia melhor do que eu mesma. Na madrugada, acordei com uma enfermeira ajustando algo. Você deu sorte, ela disse baixinho, quase como um segredo. Nem todo mundo escuta quando alguém insiste. Fiquei olhando para o teto depois que ela saiu. Não conseguia parar de pensar em uma coisa. A linha entre não é nada e é tarde demais. Tinha sido fina demais. E eu só estava daquele lado. Porque alguém atravessou comigo. O dia seguinte começou cedo demais. Entraram no quarto antes do sol nascer, ajustando equipamentos, fazendo perguntas repetidas, anotando números que eu não entendia. Dessa vez, o médico não veio sozinho. Sentou-se à minha frente, com calma demais para alguém que traria algo simples. O que você teve não foi um susto isolado, ele disse. Foi um aviso. Ele explicou devagar. Falou de uma condição silenciosa, difícil de perceber no começo, fácil de confundir com cansaço. Muita gente ignora, ele continuou. Até o corpo não aguentar mais. Eu pensei em todas as vezes que ignorei. Perguntei se teria morrido. Ele não respondeu de imediato. Não gosto de trabalhar com se, disse. Mas você chegou a tempo. Cheguei porque alguém me trouxe. Depois que ele saiu, fiquei olhando para a janela. O hospital acordava lá fora, como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou da cadeira, esticando as costas rígidas de quem não dormiu. Eu quase forcei você, ele disse, finalmente. Ainda bem, respondi. Mas, mesmo assim, vi algo mudar nele. Não era alívio. Era culpa. Nos dias seguintes, comecei o tratamento. Remédios. Exames. Rotina nova imposta sem negociação. Ele estava sempre ali. Mais diferente. Menos fala. Mais atenção. Como se estivesse revisando cada detalhe do meu corpo, tentando garantir que nada mais escapasse. Uma tarde, enquanto eu cochilava, acordei com ele falando baixo no corredor. E se eu não tivesse insistido? A pergunta ficou no ar. Naquele momento, entendi que sobreviver não tinha sido só meu choque. Tinha sido o dele também. Quando finalmente tive alta, o médico foi claro. Você vai precisar mudar muita coisa. Eu sei, respondi. Mas o que eu não disse foi. Não era só eu que estava mudando. Em casa, o silêncio era diferente. Menos confortável. Mais atento. Ele me observava subir escadas. Respirar. Dormir. Até que, numa noite, eu segurei a mão dele. Você não me salvou para me vigiar, eu disse. Eu sei, ele respondeu. Mas ainda estou aprendendo a respirar de novo. E foi ali que percebi. Às vezes, quem insiste carrega o peso depois. Voltar para casa não foi o alívio que eu imaginei. Não havia mais monitores, nem enfermeiras, nem médicos dizendo o que fazer a cada hora. Só eu, meu corpo, e a responsabilidade de não ignorá-lo outra vez. No primeiro dia, tentei agir como antes. Arrumei a casa, respondi mensagens,
Forcei um ritmo que já não era meu. O cansaço veio rápido. Diferente. Mais honesto. Ele percebeu antes de mim. Você não precisa provar nada, disse, tirando as sacolas da minha mão. Eu só quero voltar ao normal. Talvez o normal precise mudar. A frase me incomodou mais do que qualquer diagnóstico, porque o normal era quem eu era. Produtiva. Disponível. Sempre forte. E agora, força parecia outra coisa. Nas semanas seguintes, aprendi a dizer não. Não para convites. Não para prazos irreais. Não para a versão de mim que quase me custou tudo. Cada consulta de retorno era um lembrete. Eu estava viva por pouco. E, estranhamente, isso não me deixava grata o tempo todo. Às vezes, me deixava irritada, frustrada, como se a vida tivesse me dado uma segunda chance, mas com regras que eu não escolhi. Uma noite, sentei no sofá, exausta, sem motivo claro. Eu tenho medo, eu disse. De quê? De esquecer. Ele me olhou, confuso. De esquecer como foi chegar tão perto, completei. E voltar a ignorar tudo. Ele segurou minha mão. Eu não vou deixar. Foi quando percebi algo importante. Daquela vez, eu não estava sozinha para escutar. A vida não voltou ao que era, mas ficou mais clara. E, pela primeira vez, eu entendi que sobreviver não é continuar de onde parou. É aprender a caminhar diferente. Mesmo quando dá vontade de correr como antes. Alguns meses se passaram. Não houve um momento mágico em que tudo voltou ao lugar. Houve dias bons. Houve recaídas de medo. Houve exames que me fizeram segurar a respiração antes de abrir o resultado. Mas houve algo constante. Eu nunca mais ignorei meu corpo. E ele nunca mais precisou gritar. Um dia, sentados em silêncio depois de uma consulta de rotina, o médico sorriu pela primeira vez. Você reagiu muito bem. Chegou no tempo certo. Essa frase já não me assustava. No caminho para casa, ele dirigia com uma mão só, como sempre. A outra descansava perto da minha. Você sabe que podia ter sido diferente, ele disse, sem me olhar. Eu sei. Eu ainda penso nisso. Eu também pensava. Pensava em quantas vezes alguém tentou me alertar antes, e em quantas vezes eu confundi cuidado com exagero. Obrigada por não desistir de mim, eu disse. Ele sorriu, daquele jeito discreto. Insistir também é uma forma de amar. Hoje, quando sinto algo diferente, eu paro, escuto, investigo, não por medo, mas por respeito à vida que quase perdi. Aprendi que independência não é fazer tudo sozinha. É saber quando aceitar a mão que te puxa de volta. Eu fui ao hospital por insistência de alguém. E isso acabou salvando minha vida. Não porque eu fosse fraca, mas porque, naquele dia, alguém foi forte por nós dois. E eu nunca mais vou chamar isso de exagero.